Deputado, vamos lá. E aí, teve acordo ou não teve lá no Senado? Boa tarde para o senhor. Diego, um abraço aí vocês aí do UOL, Letícia, Ricardo. Olha, do ponto de vista do governo, não teve acordo. Tanto a ministra Gleisi Hoffmann deixou isso claro, quanto o presidente Lula. Então, o presidente anunciou que vai vetar. O que eu pude perceber é que o senador Jacques Wagner fez um acordo de procedimento, ou seja, que ao invés de pedir vista, que demoraria 5 sessões para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça, ele fez um acordo de procedimento onde os dois projetos, tanto esse da dosimetria, quanto o projeto que faz o corte linear de 10% em renúncia fiscal, mais a taxação de bets, fintechs e outros milionários, nenhum desses dois projetos deixaria de entrar na pauta e entraria no plenário do Senado no mesmo dia. Parece que esse foi o acordo que o Jacques Wagner fez, mas não fez em nome do governo. Na Câmara, nós nos negamos a fazer qualquer tipo de acordo em relação à dosimetria. Vocês lembram que foi uma batalha campal lá quando eles aprovaram esse projeto de dosimetria. Então, não tem acordo com o governo. A bancada do PT, tanto no Senado quanto na Câmara, votou em peso contrário à dosimetria. E o Partido dos Trabalhadores já anunciou que, caso derrube o veto do presidente, o próprio partido vai entrar no Supremo Tribunal Federal também contra esse projeto, porque ele é nitidamente inconstitucional. Esse é um outro dado importante. Com a emenda que foi feita pelo senador Espiridião Amin, concedendo estas vantagens, esses privilégios apenas para aqueles que estiveram no 8 de janeiro, isso se torna uma evidente anistia. Isso é cláusula pétrea da Constituição, que você não pode beneficiar aqueles que tentaram um golpe contra a democracia. Assim como Daniel Silveira não teve o indulto exatamente por este motivo, isso criou jurisprudência no Supremo. Então, o ministro Alexandre de Moraes já disse também que esse projeto é inválido do ponto de vista legal. Então, não vai ter dosimetria para quem participou em 8 de janeiro. Em outras palavras, não vai ter anistia, ou pelo veto, ou por ação direta de inconstitucionalidade. Couto, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, deputado Rogério. Deputado, essa história ainda está muito mal contada. Eu não consigo entender. Se o PT fechou questão contra essa dosimetria, né? O presidente Lula não foi consultado, segundo o que ele falou hoje de manhã na entrevista. A Gleisi Hoffmann, articuladora política do governo, criticou duramente esse acordo. Eu conheço muito bem o Jacques Wagner há muito tempo e sei que ele é muito amigo do presidente Lula. Eles são como irmãos, né? Eu acho inacreditável que ele tenha feito isso sem falar com Lula. E outra coisa, esse acordo que o senhor falou sobre orçamento, né, os 10% e as bets e as fintechs, isso aí já havia acordo de que seria colocar. Aliás, foi adiado, né? Era para ser hoje, que fazer acordo com essa turma aí nem sempre dá certo, né? Era para ser hoje, já foi adiado para sexta-feira. O que o PT, o Jacques Wagner, o governo ganhou com esse acordo? Não, o Jacques Wagner foi claro, ele disse que arriscou a fazer o acordo. Nesse caso, o Ricardo Cosco, nesse caso, já foi aprovado. O que adiou para amanhã foi o orçamento, tá? Mas na mesma sessão que aprovou a dosimetria, foi aprovado esse PL dos 10% de renúncia fiscal. Então, o acordo do Jacques Wagner foi levar os dois ao plenário conjuntamente, de fato foi levado. Esse é o acordo que ele fez. Agora, o presidente Lula e a Gleisi disseram que não fariam esse acordo, porque era obrigação, eu também acho, do Senado, votar a questão orçamentária, não deixar um rombo no orçamento. Então, se eu fosse o Jacques Wagner, eu não cairia na chantagem da extrema-direita junto com o Centrão, para votar anistia. Esse é que foi o problema. Ele fez, evidentemente, na melhor das intenções, mas eu acho que é um acordo que não cabe ser feito, porque essa questão da democracia, ela não pode ser negociada a qualquer título. Então, eu acho que o Jacques Wagner, na minha opinião, fez um acordo incorreto. E ele fez pessoalmente como líder, sem o aval do presidente Lula, como ele próprio colocou e disse que
sem arriscar na política não tem graça, foi o termo que ele usou. Então, eu acho que foi um erro do Jacques Wagner, que vai ser corrigido através do veto e depois será corrigido através, se for necessário, de ação de inconstitucionalidade. Letícia, boa tarde para você. Boa tarde, Diego Coach. Boa tarde, deputado. Eu fiquei com uma dúvida, puxando esse ponto que o Coach estava falando agora, porque, de fato, o Jacques Wagner tem uma relação muito antiga com o presidente Lula e é muito difícil imaginar que ele faria um movimento desses sem estar de acordo com o governo federal. Entendo pela justificativa que ele deu ontem, a gente precisa liberar essa pauta, andar para frente e votar o orçamento, liberar espaço, fazer outras coisas aí que... Então, vamos não obstruir essa pauta, que eles não vão obstruir a pauta econômica. Mas ele saiu do Planalto, foi para o Congresso, é um pouco difícil de entender ele não ter comunicado o governo com isso. E aí, emendando, a minha dúvida então, já que o líder do governo tomou uma atitude sem ter acordado ela com o governo, por que ele segue sendo líder hoje? Ou existe alguma expectativa de o governo hoje, não no ano que vem, tirar ele desse cargo, dessa função de líder do governo? Letícia, eu não sei se ele vai ser retirado por este erro que ele cometeu. Aí o presidente Lula tem que avaliar, porque que é um erro, no meu entendimento, é um erro. O próprio presidente Lula, de público, já discordou do acordo que ele fez, dizendo, inclusive, que ele, presidente Lula, não sabia e que não faria o acordo. Então é um erro. O presidente Lula tem que avaliar se esse erro é merecedor dele ser retirado da liderança ou não. O que o Jacques Wagner pode ter avaliado é que isso não seria tão grave como foi. Como disse, fez na boa intenção. Eu destranco a pauta do governo, a minha obrigação é essa, e cada um vota com a sua consciência no projeto de anistia e no outro. Não fez acordo de mérito. Agora, em se tratando de algo que diz respeito ao processo democrático e que nós poderíamos ter adiado essa anistia para o ano que vem, dosimetria, eu continuo achando que ele cometeu um erro, mas erros são passíveis de serem cometidos. Então, não sei por que ele não avisou o presidente Lula. Às vezes achou que não era tão necessário, porque o prioritário na cabeça dele era garantir a pauta econômica, que é muito importante, mas que eu acho que aí ele cometeu um erro. Foi isso exatamente o que aconteceu, tanto que a ministra Gleisi Hoffmann fez uma postagem nas redes sociais muito dura em relação a isso, e hoje o presidente Lula também diz claramente o que aconteceu. Então, acho que vamos avaliar aí com o próprio Jacques Wagner a condição dele continuar ou não na liderança. É uma questão que o próprio presidente Lula certamente vai fazer um balanço do tamanho desse erro e se isso é necessário que ele continue ou não. Às vezes um erro só também pode não ser suficiente para o presidente para colocar uma outra liderança no seu lugar. Como o presidente Lula tem que saber melhor essa relação. Deputado, seus colegas em Brasília, o líder do PT, Lindbergh Farias, e o líder do PSB, Pedro Campos, já entraram no Supremo, né, tentando provar a inconstitucionalidade, né, desse projeto de lei. Há quem fale que ele é inconstitucional também porque não voltou para a Câmara, que não seria apenas uma emenda de redação, porque mudou o mérito. Como é que o senhor avalia essa questão? É óbvio que mudou o mérito. Então, o Lindbergh e o Pedro Campos têm toda a razão. Ele entrou em nome da bancada do PT alegando isso também. O que o Esperidião Amin fez, portanto, não tem nada a ver de dosimetria. Ele não alterou o Código Penal e a legislação. Ele alterou apenas para quem participou de 8 de janeiro, diminuindo pena, ou seja, ele deu uma anistia para esses que participaram do 8 de janeiro, completamente diferente do projeto que estava na Câmara, que era geral para todos. Então, ele mexeu no mérito. Isso tinha que ter voltado para a Câmara. Esse foi um outro problema, que também nós vamos alegar. E como ele claramente concedeu anistia, o ministro Alexandre de Moraes já avisou, não tem condições de você fazer indulto ou perdão ou anistia para quem comete crimes em relação à democracia ou atentado contra o Estado Democrático de Direito. Isso é cláusula pétrea da Constituição. Isso já é jurisprudência formada recentemente no caso Daniel Silveira, onde Bolsonaro deu indulto a ele
e o Supremo revogou o indulto por considerar inconstitucional. Então não tem dúvida que isso vai sair de cena. O problema é que a extrema-direita ela faz sempre um jogo que a gente chama de golpe continuado. É sempre tentar atacar o Supremo Tribunal Federal, as instâncias democráticas, a urna eletrônica, para tentar abalar o Estado democrático. Eles agem toda vez com esse objetivo. Então, agora, quando isso for anulado, eles vão dizer é a ditadura da toga, o Supremo tem que, esses ministros têm que ser impeachmentados, fazem a maior agitação política contra instâncias democráticas de poder, que são fundamentais para a garantia da democracia. Agora, o Centrão entrar nisso é que é demais se admirar. Mas entra por quê? Porque o Centrão quer pagar o preço que o Flávio Bolsonaro diz que a candidatura dele tem. E o preço é, entre outras coisas, a anistia aos golpistas, incluindo e principalmente Bolsonaro, do 8 de janeiro. Então, o Centrão, nesse namoro que tem com a extrema-direita, e parece um namoro eterno, né? Por mais que aconteçam as coisas, essa paixão não se abala, o Centrão continua agarrado nos interesses. O caso do Aécio Neves, do Temer e até de Eduardo Cunha, né? Que andou tirando fotos secretas por aí. Então é muito golpista junto. O Centrão aparece de novo com uma sanha golpista junto com a extrema-direita. Foi isso que aconteceu. O presidente tem mais que vetar mesmo. E o Jacques Wagner não precisava ter feito e não devia ter feito acordo nem procedimental com essa gente. Tá certo. Ô, coach, uma última pergunta, então, rapidinho, diga lá. O senhor falou que foi um erro do Jacques Wagner. Não foi só um erro, foi gravíssimo o que aconteceu. Deu uma gravidade muito grande. Queria saber se o PT já discutiu isso em alguma reunião hoje, que providências o partido vai tomar, porque é o seguinte, o Jacques Wagner estava reunido com o presidente na Granja do Torto, na reunião ministerial, e não falou com ele, e saiu de lá e foi para o Senado fazer esse acordo estapafúrdio, porque a questão do orçamento já estava tudo acordado, ele não ganhou nada com isso, ele não trocou X 6 por meia dúzia. Não consigo entender. Vocês não vão tentar descobrir realmente o que aconteceu, o que pegou muito mal na militância do PT. Eu vi a reação hoje nas redes sociais, o pessoal não entende, como eu não consigo entender. O que o partido pretende fazer para esclarecer essa questão, que é muito grave? Olha, eu não conversei com o Edinho sobre como que o partido vai agir em relação a isso. Se vai ter alguma advertência, alguma punição, algum debate sobre isso. Acho, na minha opinião, que deve ter. Agora, Coxo, o que passou na cabeça do Jacques Wagner é simples de entender. Ele queria aprovar, e o governo também quer, evidentemente, esse projeto que tinha vindo da Câmara, que dá 20 bilhões a mais no orçamento do ano que vem. O que o Centrão e a extrema-direita fizeram? A chantagem de sempre. Se não aprovar a anistia, nós não vamos colocar esse projeto para votar. Isso entrou até Davi Alcolumbre nisso. Então ele quis livrar para que esse projeto também entrasse, como entrou junto. Então, na cabeça dele, foi para que fizesse os 20 bilhões a mais que o governo precisa para fechar o orçamento. Agora, o erro é que neste tipo de acordo eu acho que não se deve fazer, porque a democracia é inegociável. Era melhor fazer como o Lindbergh faz, sai e denuncia. Me fizeram uma proposta dessa, nós não vamos aceitar, explica para a sociedade. Então, esse foi um erro mesmo, Coxo, realmente um erro grave. Mas foi isso que aconteceu. E provavelmente, se ele tivesse falado ao presidente Lula, o presidente Lula ia dizer para não fazer imediatamente. Como a Gleisi Hoffmann já tinha avisado na Câmara Federal aos deputados que não tinha acordo em relação a esse tema. Nós estávamos careca de saber que o presidente da República não queria acordo nesse tema. Por isso, nós, deputados, fomos até o final. É um erro grave que o Jacques Wagner cometeu. Agora, o tipo de solução que nós vamos dar a isso, acho que tem que conversar com ele, reunir o partido, né, e ter, sim, uma avaliação sobre um processo que eu acho que ele é desmobilizante em relação à sociedade. Por isso, eu acho que eu faço essa crítica pública exatamente por ser desmobilizante com a sociedade. A sociedade não pode perder a confiança no próprio Partido dos Trabalhadores e nem nós, na população, que está se mobilizando contra esse procedimento de anistia. E isso fica, se a gente não faz a crítica,
isso fica como uma desconfiança geral, que a desconfiança fica com quem teve a responsabilidade, que infelizmente foi o líder do governo naquela ocasião. Tá certo. Deputado Rogério Correia, obrigado pela entrevista aqui. Um abraço para o senhor. Ótima tarde.